Fala aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para fazer um react, né? Fazer um react aqui, porque teve uma entrevista, né? Eu não sei se vocês viram, eu já fiz um react aqui do Chico Sá, né? Nesse podcast, que é o Bopismo, podcast muito bom do Luca Bop. Não conheço pessoalmente, né? Só realmente acho muito bom, eu vejo os cortes direto e tal. E hoje eu resolvi reagir porque eu vi o começo não, vai, eu vi metade do vídeo, tá? Metade do vídeo. E eu falei, cara, é uma definição que eu concordo quase 100%. Eu não vou falar 100% porque eu não vi inteiro, mas que foi tão bem exposta que, tipo assim, talvez eu mesmo não conseguisse externar nas palavras que ele externou tão bem, né? Enfim, eu não sei, eu quis muito trazer esse react aqui hoje para vocês, para falar sobre isso. O React é sobre um vídeo, né, daqui, como eu falei, um corte do Bopismo, né, do Andrei Rage-Talk, que é um jornalista que tem um canal, Por Onde Andrei, né, que é muito bom, um canal espetacular de histórias curiosas, digamos assim, do futebol. Se você não conhece, sério, se inscreva no canal dele, é um absurdo de bom, e o Bopismo também é muito bom. E ele fala sobre a situação do Neymar, né? Sobre o Neymar, não a situação atual no Santos, o Neymar no geral, né, na carreira, e eu acho que é uma coisa que eu concordo, como eu falei, quase 100%. Por isso que quis fazer esse react aqui. Vou fazer com vocês. Como eu disse, eu vi metade do vídeo, mas mesmo a metade que eu já vi, eu vou reagir também com vocês para eu explicar o que eu pensei, tá? Mas enfim, antes de eu compartilhar a tela, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se você se quiser e puder também, claro, se tornar membro, também faça isso. Se não, tá tudo certo, fica à vontade. Mas deixa aquele likezinho, porque ajuda bastante, de verdade. Você pensa que não, mas ajuda muito. A inscrição, então, nem se fala. Porque a gente tem metas a bater aqui no YouTube. Você sabia disso? Por inscrições. Então, ajuda bastante a gente. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou colocar a entrevista do Bopismo com o Andrei, né? Cadê? Só um minutinho. Está aqui a entrevista. Todos os direitos reservados aí ao Bopismo. Eu deixo o link aqui embaixo nos comentários, na descrição, perdão, da entrevista. E aí você vê lá. Mas vamos dar play nesse react aqui e vamos falar sobre isso. O Neymar é uma das figuras mais complexas e adoraria ver um vídeo seu mergulhando nesse oceano chamado Neymar, porque todo mundo que conhece o Neymar perto fala que ele é um querido. Um camarada meu conviveu com ele perto e falou, velho, o cara mais simples que tem, solícito, generoso, caralho e tal. Ao mesmo tempo, eu nunca vi um jogador ser tão odiado pelos adversários quanto ele. É impressionante como ele é odiado pelos adversários. Ao mesmo tempo, os colegas amam e o defendem de uma maneira visceral e tal. E ele é um cara que, né, politicamente tá num lado oposto ao meu, e então tem um pouco de ranço, ele é um pouco. E aí ele se machuca no carnaval, tudo que envolve o Neymar, tem o pai dele que é uma figura controversa também e tal. Mas eu acho que jogando bola ele é um dos melhores que eu vi jogar na vida. Então esse pacote inteiro ele é muito complexo. Eu queria saber a sua opinião sobre falando sobre isso, e se você acredita que ano que vem ele pode ser decisivo ainda, ser um last dance ou isso é delírio. Antes do Andrei, esse é o Luca Bop, o dono do canal. Ele faz essas perguntas e eu concordo com tudo que ele falou aqui, tá? Já para pontuar. E aí agora a gente vai ver o Andrei respondendo. Cara, eu acho que o Neymar, ele é sintoma do seu próprio tempo, assim. O Neymar, aí a análise psicológica EAD é Galvão Bueno, né? O que está passando na cabeça de Neymar, não faço a menor ideia. Mas, me parece, o Neymar, ele é produto, ele é o primeiro grande herói brasileiro do futebol brasileiro nessa época de hiperconsumo de tecnologia. E me parece que ele é um pouco ressentido, principalmente com a imprensa, com o fato de que, pô, todo mundo antes de mim fazia a merda, fazia a várzea, cagava pra tudo. Pô, a gente tem inúmeros episódios na carreira do Romário que ele desrespeitou os clubes em que ele jogava, do Edmundo nem se fala. E eu não posso. Eu acho que ele se coloca na defensiva perante a imprensa baseado nesse sentimento. O que eu acho que tem um problema grave aí, que é você não ganhou nada com a seleção. E no Brasil, ganhar alguma coisa significa ser campeão do mundo. Porque a gente tem a régua mais alta do que os outros países. Eu vou pausar aqui, porque aí é o que eu falei. Talvez eu concorde quase 100%. Eu vi até 3 minutos, acho que foi. 3 minutos de vídeo. Eu concordo quase 100%,
Porque a ideia do raciocínio é exatamente essa para mim. Exatamente essa, sem tirar nem pôr. Eu acho que passa muito pela cabeça do Neymar, tipo, porra, o Romário foi ídolo fazendo isso. Fazendo até pior, tá? Fazendo muito pior. Ronaldo foi ídolo fazendo pior também. Ronaldo sempre teve problema de peso, gente. O Neymar nunca teve nem perto disso. Até teve, talvez, em alguns momentos ali, o pessoal falando na seleção, lembra quando aquela vez você falando, o Neymar tá gordo, ele meteu um gol no jogo seguinte e tirou a camisa, pá, também, enfim. Mas eu acho muito disso. Eu só discordo um pouquinho, porque, por exemplo, ele cita o Romário como exemplo. Romário pica, né? Romário, campeão mundial, metade do título de 94 na conta dele. Campeão de Copa América, se não estou enganado, classificou o Brasil para a Copa de 94 sozinho contra o Uruguai naquela partida espetacular. E tá certíssimo. Só que ele cita o Edmundo, por exemplo. O Edmundo sempre fez muita cagada também fora de campo, sempre, sempre. Só que o Edmundo nunca foi relevante o suficiente na seleção. Inclusive, o Edmundo jogou muita bola, tá? Muita bola mesmo. Mas ele sempre jogou muita bola no Vasco, no Palmeiras, na Fiorentina, mas ele teve lá, no Flamengo nem tanto, na seleção também nem tanto. Então, aí é um pouquinho, eu discordo um pouquinho nessa parte. O Neymar jogou muito mais do que o Edmundo sonhava em jogar na seleção, e o Edmundo também não é campeão do mundo. Mas eu entendi a linha de raciocínio, Andrei. E tá correta, pelo menos na minha visão, claro. Porque a nossa seleção ganha sempre. Pelo menos a cada 2 gerações uma ganha. Eu acho Até só para pontuar, é por isso que a geração atual, inclusive, está muito pressionada, né? Porque a nossa última geração campeã, de 2002, vai fazer 24 anos em 2026, né? Que foi o mesmo tempo do tetra, perdão, né? De 70 até 94. Então, por isso, que foi o maior período, inclusive, que o Brasil não ganhou, né? Então, por isso a pressão tão grande, né, em cima, né, dessa geração atual e tal, porque se a gente pensar, a Copa do Mundo começou em 1930, sim, claro, o Brasil só ganhou em 58, 1958. Mas nesse meio tempo, 2 Copas não aconteceram por conta de guerras mundiais e era um outro período também. O Brasil ainda não era o que é hoje, futebolisticamente falando. Então tem uma diferença. Mas hoje, o recorte atual, essa geração sofre uma pressão muito grande. Eu não estou falando se é certo ou errado, tá? Só estou pontuando o fato. Sofre uma pressão muito grande e talvez, na minha opinião, não é tão qualificada quanto eram as gerações de 94, 98 e 2002. Especialmente 98. Cara, você olha a seleção de 98, é um absurdo o tanto de talento que tem e não foi campeão. Mas enfim, coisas do futebol, né? que ele é ressentido por não ser considerado a unanimidade que ele acha que ele merece ser. E isso gera uma série de comportamentos de tipo, inveja. Ele postou esses dias um bagulho que era tipo, pô, falem de mim, não sei o quê. Ele se acha meio perseguido por isso. Porque, pô, por que outros caras que faziam merda também na época deles puderam fazer e eu não posso? Eu acho que tem 2 problemas aí, que é o futebol moderno comporta menos esse tipo de comportamento hoje em dia, porque é mais difícil jogar, porque não tem espaço pra respirar quando você joga. E o segundo é que, cara, o feedback chega no seu celular, né? Não é desliguei a mesa redonda e não vou ver ninguém falando mal de mim. Vai ter comentário de foto, você vai postar uma selfie, vai ter xingamento pra caralho. E eu acho que ele é produto desse meio. E isso gera. Talvez isso tenha gerado nele a ideia de que pra se blindar ele teria que ser completamente alienado à realidade. Porque é isso, pra mim o Neymar passa a ideia de desconexão da realidade. É o Cara, Santos sim. fudido e ele na Kings League. O Santos fudido e ele anunciou que vai fazer um react da NBA. Eu tinha visto um pouco antes disso aqui. Eu parei, nem tinha visto essa parte, a Kings League e tal. Eu acho que é muito isso. E aí fala uma pessoa que, um indivíduo, eu, Eduardo, como indivíduo, não me incomoda, já falei aqui em vários vídeos, que eu não me incomodo com ele ir pra Kings League. Tipo, cara, assim, ele tá cumprindo o cronograma do clube? Tá. Então, foda-se. Não ligo. Se ele vai pra Kings League, se ele vai ver o jogo lá da Fúria, da Raiva, sei lá o que porra que é o time dele. Não ligo mesmo, não acho que atrapalha, não. Mas, talvez, pro público geral, isso atrapalhe. E aí falta um entendimento dele de pensar, porra, talvez seja legal dar uma segurada. Talvez seja legal não ir dessa vez. Eu entendo. Às vezes não vai fazer diferença o Neymar assistir um jogo. Tipo, lembra aquela vez que o PSG é eliminado pro. É pro Manchester United, no. Acho que é no Parque dos Príncipes mesmo.
que sai o Rashford, bate uma bola e não sei quem vira de costas e pega na mão, sai um pênalti, enfim. E aí o United faz o gol no final e tal. E o Neymar tá assistindo aquele jogo. Tanto que tem um meme, né? O Neymar fica com a cara, tipo, surpresa, porque tomou um gol no final, enfim. Cara, não fez diferença o Neymar ir assistir, mas, porra, dá uma. Passa uma imagem diferente pro torcedor comum, sabe? Pro torcedor médio. E, tipo assim, eu não tô falando que tá errado ou que tá certo, só que passa, é um fato. Eu, Eduardo, não me incomodo. Mas muita gente se incomoda e eu entendo. Enfim, então talvez falte, não só pro Neymar, mas pro Neymar pai, pro staff, entender um pouquinho e passar para ele. Falar, pô, Ney, dá uma segurada hoje, tá ligado? Mas enfim. Aí ele pensa, pô, mas todo mundo fazia isso em suas respectivas épocas. Todo mundo era meio descompromissado. O Brasil tem esse arquétipo do gênio displicente. Comigo é mais pesado. É, com você é mais pesado porque são tempos mais pesados, eu acho. Perfeitamente. Pra cabeça, pra crítica. A gente falava aqui antes sobre crítica e sobre hate. É mais difícil hoje. Se o Romário não ligasse a TV, ele não faz ideia do que estão falando dele, sabe? O Neymar sabe. E eu acho que isso vai criando uma desconexão. Não é pra defender o Neymar, não. Eu só tô tentando entender de onde vem. Eu acho que isso cria naturalmente uma desconexão entre o que acontece na esfera torcida crônica e tudo que envolve o futebol e ele. E aí por isso que tem dois Neymares. O cara que é babaca com a imprensa, o que caga pro Santos, e o cara que todo mundo ama. Porque o cara que todo mundo ama, quem tem acesso é a galera do dia a dia, é a galera do futebol. Disso a gente pode analisar de forma mais complexa, vários comportamentos. Que é o que a galera chama de neymarzismo cultural, né? Que é ninguém gosta de ser criticado Essa expressão eu não conhecia. e fica puto ser criticado. O artista não pode mais ser criticado. Mais ou menos. Cara, é foda. O seu celular, as críticas chegam, né? E aí, talvez a solução que ele tem encontrado, ele e o staff dele, é se blindar totalmente de crítica e achar que toda crítica é inveja. Beleza, pode ser. Mas existe um descompasso entre a realidade objetiva dos fatos e a vida do Neymar. E isso incomoda as pessoas. Agora, o que eu acho dele? Essa definição aqui é, desculpa o palavreado, é do caralho, tá? É do caralho, porque eu acho que é bem isso aqui. Eu gostaria que o grande craque brasileiro do momento entendesse melhor o Brasil. Perfeito, é isso. Eu gostaria. Porra, É uma frustração que eu tenho que dormir com ela, porque não tem nada pra eu fazer com essa frustração. Exatamente. Mas é foda. E aí eu acho que talvez o ressentimento de parte da imprensa com o Neymar venha daí. É tipo, cara, eu queria que o grande craque do Brasil entendesse melhor o Brasil. Em que sentido? De se conectar com o que tá acontecendo, de saber entender. ler esse tipo de situação. Pô, o Santos é muito importante, você veio pra salvar o Santos. Talvez não seja legal fazer o que você tá fazendo. Porra, perfeitamente. É tipo assim, repito, eu como indivíduo não me incomodo. Mas eu entendo quando a torcida se incomoda, da Kings League, da porra do amistoso aí com o imbecil do político lá, o homicídio, não sei o quê. Eu entendo. E com razão, tá? Eu não me incomodo se ele tivesse de folga. O amistoso até me incomodou mais, tá? Mais do que a Kings League em si. Mas, tipo, pô, é isso mesmo. Ele poderia entender melhor o que é o Brasil, o que é a paixão do torcedor. Não estou falando que é certo ou errado, tá? Porque eu entendo que em algumas leituras você possa achar errado. Tipo assim, pô, Edu, mas nada a ver. Ele tá de folga. Pô, pode ser, é verdade. Tipo, de repente, um dia antes do jogo, vamos supor que ele tivesse à disposição contra o Fortaleza. Vamos supor. A gente sabe que ele tá com Covid e tal, não vai jogar contra o Fortaleza, também tá suspenso pelo o cartão vermelho contra o Botafogo, enfim. Vamos supor que ele não tivesse tomado o cartão vermelho. Aí ele treinou de manhã, na terça-feira, vai, sei lá. Terça-feira é dia. Vou até olhar aqui no calendário. Terça-feira é dia 10, tá? O jogo é dia 12, quinta. Aí vamos supor que ele treinou de manhã e à noite ele foi lá na vila fazer uma presença, não jogar, fazer uma presença no amistoso lá dos influenciadores, sei lá, essa merda aí. Tipo assim, eu não acho legal, mas vá lá, eu entendo, né? Mas assim, aí é aquilo, eu também entendo quem se incomoda, né? E talvez falte do staff dele ter essa leitura. Poxa, não é legal, não é legal, Ney. Não é a hora, Ney. Dá uma segurada. O Santos tá fudido, como o Andrei falou, o Santos tá na merda. Agora, assim, se ele chega, joga, ele não vai jogar, a gente sabe que ele tá suspenso. Se ele chega, joga, ganha do Fortaleza quinta, pô, sexta-feira ele pode fazer o que ele quiser, que a torcida tá cagando. A torcida vai estar cagando. Ganhou do Fortaleza, saiu da zona, beleza. Mas não vai jogar?
Então é osso, né? E aí o pessoal espera. Vai lá apoiar o elenco? Vai estar lá no Castelão, quinta-feira? Então. É o que a gente esperaria da liturgia do cargo de ser o grande craque e líder da seleção brasileira, do futebol brasileiro. O Neymar não quer assumir esse papel. E aí a gente fica meio que frustrado com as nossas próprias expectativas sobre ele. De repente a gente que deveria esperar menos, né? Não sei. E agora, se eu acho que ele pode, enfim, ser o grande craque, mano, as decisões do Neymar são muito difíceis, né? Porque são decisões de uma empresa gigantesca, cara. O Neymar é um influenciador que joga, é um jogador que influencia. São decisões que a gente. Porque quando a gente analisa o que acontece no campo, o Neymar jogou bem, jogou mal, não jogou. O Neymar deveria ter jogado, o Santos tem tantos pontos, etc. Só que o pacote vem muita coisa que não é campo, que é uma agenda de trabalho de influenciador, é uma agenda de publicidade, são amigos, são compromissos comerciais que ele assumiu. Se isso é certo ou errado, eu não sei. Eu sei que o futebol de hoje é assim. Tem gente que lida bem com isso, tem gente que quer projetar uma imagem de esforço, como o Cristiano, e tem gente que, sabe, eu acho que a gente espera muito do Neymar. A conclusão de todo esse pensamento on the fly aqui, em tempo real, é que eu acho que a gente espera mais do Neymar do que ele pode oferecer. Eu fechei porque depois ia começar a propaganda e tudo mais, mas eu acho a definição perfeita, quase perfeita. Eu só também falando ainda das poucas coisas que eu discordo, né? O final, quando ele fala, eu não sei se o Neymar quer assumir esse papel, tipo, de protagonista, inclusive na seleção. Eu acho que ele quer. Só que eu acho que o que ele mesmo falou, ele pensa que fora de campo, meio que assim, tipo, porra, foda-se, vocês não tem que se ligar no que eu faço fora de campo. Eu acho que ele pensa isso. Ele e o staff dele pensam isso também. E assim, de novo, isso vindo de uma pessoa de que tem a cabeça muito aberta para essas coisas. Porra, eu não ligo, de verdade, eu não ligo. Mas eu entendo quem liga. E eu entendo que em alguns momentos, de repente, ele pudesse ter uma leitura melhor de tipo, porra, gente, talvez não seja a hora, tá ligado? Talvez eu devesse segurar mais. Talvez agora eu devesse focar mais. É só no Santos, eu vou lá aparecer, vou lá viajar com meus companheiros. Não vai adiantar nada eu tá, não vai mudar nada em questão do jogo em si, né? Mas talvez devesse ser a hora de fazer isso. Enfim, mas excelente a definição do Andrei, que, repito, é o canal dele, Por Onde Andrei, é um espetáculo, é um canal maravilhoso. Se inscreva lá, se inscreva aqui também, mas o do Andrei é um absurdo. E eu acho que poucas vezes eu vi uma definição com a qual eu concordo quase 100% ser tão bem externada. Com palavras tão boas que talvez eu mesmo não conseguisse definir, tá ligado? Mas enfim, isso vale até que ele nem cita, mas eu vou, para finalizar esse vídeo, é muito importante citar que talvez a renovação ele pudesse dar um passo à frente e falar: vamos, rapaziada, vamos renovar. Rapaziada, não vamos renovar e vamos avisar o Santos. Sabe? Tipo, antes do prazo, para dar uma satisfação para a torcida. Gente, renovei, tô aqui, eu vou ficar, a gente vai sair dessa situação. Porra, beleza, todo mundo vai aplaudir. Ou chegar e falar: gente, não vou renovar, não quero, eu quero ir para a MLS, sei lá, foda-se o motivo, não interessa. Não quero, mas eu tô avisando antes para dar oportunidade pro Santos de se mexer no mercado. Porra, do caralho. Todo mundo vai falar, não, beleza. O pessoal vai ficar bravo que ele não vai renovar? Com certeza. Mas, tipo assim, pelo menos, pô, ele se adiantou, explicou o que ele quer e vai deixar o Santos seguir a vida. É isso. Acho que falta, às vezes, um pouquinho dessa leitura, um pouquinho do timing dele, do staff dele, de entender o que ele representa para o povo no geral. Não só como a imagem, o marqueteiro, o influenciador, o jogador que influencia, o influenciador que joga, como o Andrei bem definiu. Mas, enfim, acho que é isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se puder e quiser se tornar membro também, tá aqui. Se não, só deixa o like e até a próxima, pessoal. Valeu.